pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube da Misha. Sou o Tarcísio, o vosso host, e como sempre é bom estar com vocês. Obrigado pelo vosso tempo. Para hoje eu tenho dois convidados, não um, mas dois convidados especiais, dois amigos que são membros aí de uma gang rija de investimentos. Então é bom estar com vocês, meus convidados Cláudio Carvalho e Jesse Soares. Bem-vindos, manos. Boa tarde, e é um prazer estar nesse podcast e ajudar a criar uma cultura financeira maior no seio dos angolanos. Boa. Cláudio? É um prazer estar nesse podcast, a partilhar um pouco do que eu sei sobre esse mundo dos investimentos. Espero que gostem. É bom estar com vocês e obrigado por terem aceito o convite, assim, em short notice. Então, o que nos traz aqui hoje é o fato da Apple ter atingido essa meta astronômica, essa valuation de 2 trilhões. Dá bastante pano para manga, então vamos aqui ver alguns aspectos que possibilitaram a empresa chegar a essa marca, se há alguma especulação, se há realmente fundamentos, como é que os investidores podem se beneficiar disso. Então, vamos lá. Para começar, Jesse e Cláudio, eu queria que vocês apresentassem-se para nós. Cláudio, vai lá. Boa tarde, eu sou o Cláudio Carvalho. Eu sou o que se diz um autodidata. Já há muito tempo que eu quis entrar nesse mundo das finanças, sempre quis investir na Bolsa de Valores. Comecei a investir na Bolsa de Valores há 4 anos e desde já tenho vindo a aprender muito. E a Apple foi a primeira ação que eu comprei. Okay. Então é uma empresa que eu tenho acompanhado desde que eu comecei. Boa. Jesse? Pois, no meu caso, eu sou engenheiro eletrónico de formação e a Apple, tal como o Cláudio, também foi a primeira empresa em que investi, né, que há um bom tempo, uns 15 anos, e também sempre foi uma empresa pela qual tive mais admiração, portanto conjuga-se tudo, né, nesse aspecto. E além disso, sempre tive grande interesse pelo Silicon Valley em geral, né? Sobretudo a Apple, mas não só. Ok. Eu não sei muito sobre a Apple como empresa. Eu, percebo mais do produto em si. Acho que vale a pena nós esclarecermos aqui uns pontos. Esta evaluation, Jesse, começando contigo, essa evaluation é especulado, tem fundamentos e, se sim, quais são os principais fundamentos para justificar? Acho que nós estamos neste momento, acho que o mercado está globalmente subvalorizado, na minha opinião, né? E muito, acho que o Cláudio também compartilha dessa opinião, mas ele vai já responder. Mas creio que se há empresa que talvez não esteja subvalorizada é a Apple, porque, tanto mesmo ao nível dos fundamentos, o P/E ratio e dívida e tudo isso, tem muito cash no banco. Portanto, acho que há muitos fatores que justificam essa valuation, né? E depois há o fator de se aproximar a saída do iPhone 12, que vai marcar um novo ciclo do 5G. Portanto, muitos analistas consideram vir a ser um super ciclo para a Apple. Portanto, as vendas deverão ser astronómicas. Isso também fez com que com que o preço subisse dessa forma. Ok, eu percebo até aí, mas a minha dúvida é a seguinte: não é uma empresa que produz um serviço ou um produto vital, não é? É um produto de luxo, todo mundo sabe disso. Como é que tornou-se tão fundamental na vida das pessoas? Como é que as pessoas não conseguem imaginar sem esse produto na mão? Bem, eu quase diria que hoje em dia os smartphones são quase um produto vital, né? Portanto, a nossa dependência em relação aos smartphones é tal, né, que praticamente a nossa vida já gira à volta do smartphone. Uhum. No nosso caso, até há alguns serviços que nós ainda não utilizamos, como os pagamentos ou transportes públicos, mas já em muitos países já são feitos usando o smartphone como facilitador. Depois, no caso da Apple, tornou-se talvez hoje em dia
na brand mais forte que existe, né? Portanto, qualquer coisa que seja lançada pela Apple é um sucesso garantido. Há alguns anos havia alguma interrogação em relação à excessiva dependência da Apple em relação ao iPhone. Portanto, eles têm tentado diminuir essa dependência, né? Portanto, já tem a área de serviços, já tem um peso maior hoje em dia, com o Apple Plus e outros serviços, e mesmo a área de acessórios como o Apple Watch e os AirPods também estão a ter uma contribuição maior, e não esquecer também os Macs, né, que continuam a ter uma penetração forte no mercado. Portanto, acho que esses são os fatores. Mas pronto, apesar de tudo, o motor continua a ser o iPhone, né? Disso não há dúvida. E acho que esta subida tem mesmo tudo a ver com o iPhone, com a aparição do 5G, e no caso do iPhone, a Apple nesse momento tem tido ciclos de 3 anos, portanto lança um iPhone. Os 2 anos a seguir são praticamente upgrades, e este ano é um iPhone completamente novo. Juntando também o facto de este último ano ter havido muitos contratempos, né? Tivemos a guerra comercial dos Estados Unidos e China, depois tivemos o Covid, e as vendas não tiveram o nível que seria esperado, e espera-se que agora haja uma compensação, né? Portanto, daí o tal super ciclo que tem sido anunciado pelos analistas. Ok. Cláudio, do teu lado, essa valuation é justo, faz sentido, há especulação, nós temos um mercado estamos a falar aqui do produto principal que é o smartphone. Há outros competitors que batem o iPhone em algumas categorias. Faz sentido para ti essa valuation de 2 trilhões? Bom, nesse momento, já se disse, o mercado está sobrevalorizado. Quase todas as ações estão sobrevalorizadas e a Apple é uma delas. Mas esse valuation de 2 trilhões de dólares não é algo fora do normal para a Apple, porque nesse momento a Apple tem revenues que são incomes astronómicos. Todos os financials, os fundamentals justificam. Talvez esteja um pouco subvalorizado por causa do mercado, da forma que está, mas não é algo fora do normal. As pessoas olham muito para a Apple e pensam que a Apple é só o iPhone. Ok. E também um pouco dos computadores, o MacBook e os wearables. Mas a Apple, nesses últimos anos, tem vindo a mudar de estratégia. E eles estão a deixar de ser tech companies e querem se tornar uma service provider company. Okay. Ou seja, eles agora estão a desenvolver uma nova divisão que eles chamam de Apple Service, como o Jesse já falou antes, que eu acredito que é a divisão que vai levar a Apple para frente. Podes elaborar nesses novos serviços que vão surgir? Sim, nos serviços que é o Apple Service, eles têm a Apple TV Plus, que eles já lançaram e agora estão a desenvolver. A Apple TV Plus é um serviço que vai competir com a Netflix. É claro que a Netflix, derrotar a Netflix é muito difícil, e esse vai ser uma secção muito complicada, porque além da Netflix também vamos ter a Disney Plus e temos também a Amazon Prime, ou seja, vai ser uma área muito complicada, mas a Apple também está a meter-se lá. Tem a Apple Arcade, também tem um serviço de subscrição de jogos, tu pagas uma subscrição e tens acesso a milhares de jogos na App Store. Tem a Apple Music, que compete com a Spotify, e acho que nesse momento eles estão, a Apple Music e a Spotify são as duas que têm o maior market share, o que também é, e também tem a App Store, que é de onde sai a maior parte dos rendimentos do Apple Service.
Só para teres uma noção, Tarcísio, a Google paga 8 bilhões de dólares por ano à Apple para ser o motor de busca Default, yeah. default. Uhum. Yeah. Mas esses 8 bilhões é um dinheiro que a Apple não precisa ou quer se livrar, porque nesse momento a Apple está a estudar formas de ter o seu próprio motor de busca, por questões de privacidade, que é basicamente o moto deles, o caminho que eles usaram para capturar clientes. Isso é para nós termos a ver o tipo de empresa que a Apple é, ou seja, uma Apple que segue-se muito pela forma de estar deles, ou seja, apesar de eles terem esse motor de busca da Google, que é o melhor do mundo, e de serem pagos para a Google ser o default nos aparelhos dele, mas mesmo assim eles querem arranjar uma forma de tirar a Google, por questões que todo mundo sabe, porque a Google está sempre a ser bombardeada com processos contra a privacidade, e a Apple quer ser uma empresa que prima pela privacidade. Ok. Então, falando de novo no Apple Service, na divisão da Apple, que eu também estive a ver, é que a Apple Service, eles têm um revenue, né, um revenue por ano de 50 bilhões de dólares. Só a Apple Service. E a Apple Service é responsável por apenas 20% do revenue da Apple. Quase 50% é o iPhone. E essa é uma divisão que está em fase de crescimento. Okay. Ou seja, e que nesse momento só a Apple Service está avaliado em 750 bilhões de dólares. Só a Apple Service. Só para termos uma noção do que eu estou a falar, a Apple Service faz mais dinheiro que quase todas menos 65 empresas da Fortune 500. E estamos a falar sobre uma divisão da Apple. Então, é para nós vermos que 2 trilhões de dólares para uma empresa como a Apple não é tão absurdo. Uma valuation tão absurda como nós pensamos que é. Ok. Jesse, eu estou a gostar do fluxo da conversa, que não estamos aqui a falar do aspecto de qualidade dos serviços e aspecto de qualidade do device em si, porque isso já conhecemos, é mesmo do ponto de vista empresarial. Quais foram depois de houve uma, e aí vocês vão ter que me ensinar mesmo, houve uma reestruturação muito profunda no fim da era Steve Jobs e na era do Tim Cook, e eu já falei com pessoas que disseram que um dos aspectos principais foi mais investimento em R&D, e também acho que passaram a fabricar na Ásia. Qual é o outro aspecto que tu vês que pode ter sido o principal fator para essa nova era, dessa subida que eles fizeram absurda? Bem, acho que no fundo eu diria que o Steve Jobs criou um momentum, né? Portanto, a Apple antes do regresso do Steve Jobs estava em crise, né? O Steve Jobs depois regressa e voltou a imprimir uma cultura baseada na criatividade, que sempre foi um dos pontos fortes da Apple. Começou aquela era dos sucessos sucessivos, né? Começou com o iMac, depois o iPod, que foi provavelmente a grande alavanca para a Apple, e sobretudo, no fim de tudo, o iPhone, que levou a Apple para a estratosfera, né? Eu diria. Depois, em relação a fabricar na China, isso por acaso já na era Steve Jobs já havia essa terceirização. E por acaso o Tim Cook na altura trabalhava numa área em que estava envolvido nesse processo. Acho que, sobretudo, onde o Tim Cook talvez tenha conseguido depois alavancar, sobretudo na percepção do próprio do mercado, né? Ou seja, na era do Steve Jobs,
a Apple era totalmente focada para o produto, né? Essa era a opção do Steve Jobs. O Tim Cook, a Apple tenta também responder um bocado ao que os mercados esperam, né? Daí, por exemplo, essa maior aposta nos serviços, embora já existisse isso na era do Steve Jobs, mas o foco não era tão grande, porque o Tim Cook já tem, se calhar, um maior domínio daquilo que se espera em Wall Street, né? No fundo, eu diria que os grandes fatores de sucesso para a era pós-Steve Jobs, naquela fase inicial, portanto, foi ter havido uma equipa forte, e na altura dizia-se muito que o Tim Cook, juntamente com o Johnny Ive, que era o responsável pela parte criativa, eles os dois juntos conseguiam fazer um Steve Jobs, portanto, e que a Apple não iria sentir tanta falta exatamente pela existência desses dois elementos. Era uma das dicas que se rolava muito no Silicon Valley. E pronto, veio a provar-se que a Apple acabou por conseguir resistir ao desaparecimento do Steve Jobs e em termos de valor de mercado até acelerou o crescimento. Pois é. Mais uma vez, o maior fator acaba por ser mesmo o sucesso do iPhone, né? Ok. Cláudio? O Steve Jobs era um visionário. Ou seja, ele conseguiu criar os produtos, digamos, produtos-chave que mantém a Apple até hoje. Foi o iPhone, o iPod continuado e o iPad. É claro que se nós tivéssemos um Steve Jobs, provavelmente teríamos uma Apple diferente, uma Apple provavelmente com menos produtos, mas talvez com mais inovação, que foi uma característica do Steve Jobs. E o Steve Jobs também era mestre de marketing. Outra coisa que o Steve Jobs criou foi o ecossistema da Apple e uma base de seguidores da empresa. Que hoje é muito difícil tu teres uma empresa que tem fãs, ou seja, que tem fãs ou adeptos. Tu falas muito, que tem adeptos, sim, da empresa. Se tu falas mal da Apple, eles são capazes de lutar contigo. São tão fãs da Apple como, por exemplo, os que são fanáticos pelo Messi ou pelo Ronaldo. Então, eu diria que o Steve Jobs ele criou uma base muito forte para o sucesso da Apple. Então, o que o Tim Cook fez, ele deixou um pouco as outras empresas inovarem, porque o que nós vemos hoje mais é que temos empresas como a Samsung e a Huawei, que são as que estão a investir, que estão a inovar, a que lançam produtos diferentes ou que tentam produtos diferentes a cada lançamento. E ele tornou a Apple num perfeccionista, ou seja, eles pegam numa tecnologia e tentam aperfeiçoar de forma a que quando lancem seja um produto perfeito, com um design perfeito e que as pessoas gostam de usar. Um exemplo disso é o Apple Watch. O primeiro smartwatch que foi lançado foi um da Samsung, mas não era perfeito. E quando saiu, houve muita gente que não gostou do primeiro smartwatch da Samsung. A mesma coisa com o foldable phone da Samsung também só recebeu críticas e tiveram que tirar de circulação. Okay. E acho que outro aspecto, outra herança muito forte do Steve Jobs, né, é a cultura, né, a cultura que existe na empresa. Portanto, já existe o fator Silicon Valley, né, como vemos as empresas mais inovadoras, quase todas estão no Silicon Valley, e no caso da Apple, um dos fatores onde Steve Jobs acabou por diferenciar foi no aspecto do design. Ele sempre teve essa obsessão e é uma obsessão que se mantém até hoje na cultura da Apple. Além da excelência na engenharia, existe essa obsessão pelo design perfeito.
Ok, ok. Entretanto, já saiu também o Johnny Ive, que era o homem forte do design, e mesmo assim também não se tem notado tanto quanto se esperava essa saída, tal como a do Steve Jobs. Ok. Porque acho que a cultura ficou de tal forma impregnada que tem sobrevivido à saída dos homens-chave. Ok, ok. E do ponto de vista de outros indicadores, tu falaste do pay ratio, como é que eles são de dívida, como é que eles são se são muito alavancados, como é que reagiram com essa baixa do coronavírus e agora os outros indicadores fundamentais, como é que tu vês, Jesse? Bem, nessa perspectiva também estão muito sólidos, porque a Apple tem sido, portanto, na última década, praticamente todos os anos, a empresa mais lucrativa, não a com mais receitas, mas mais lucrativa, tem sido praticamente todos os anos. Estamos a falar em lucros, né, de acho que 20 bilhões por trimestre, e, e, é, e é talvez a empresa que tem mais cash nesse momento. Portanto, a última vez que eu me lembro de ter visto, acho que excedia a quase 300 bilhões em cash. Portanto, endividamento não é um problema. Pode haver alguma emissão de dívida por uma questão mais de, entre Estratégia. aspas, logística. Exato. Mas não, cash não é problema para a Apple. E o nível de lucros também é muito elevado. Esse é outro fator no qual a Apple é mais forte que os concorrentes. Portanto, os produtos da Apple normalmente têm tem lucros, uma percentagem de lucro muito elevada comparado com os concorrentes. Ok. Basta ver, por exemplo, alguém se lembra de ver um saldo da Apple ou a Apple a vender em desconto ou algo assim do gênero. Isso é algo inexistente, né? Tirando o Black Friday. Ou as versões anteriores, alguma coisa assim. Yeah. Exatamente. Ok. Um dos indicadores que eu gosto de ver quando a analisar uma ação é o ativo versus o passivo. Nesse caso é o current o ativo corrente versus o passivo corrente, que é basicamente todos os ativos, todo o dinheiro que a Apple deve no período de um ano ou que a Apple vai receber no período de um ano. E se nós formos a fazer essa comparação, a Apple está por volta o ativo é 1,5 vezes maior que o passivo da Apple. E quando uma pessoa está a avaliar uma empresa, 1,5, isso é ótimo. O perfeito é que seja 2 vezes, mas é ótimo. Isso significa que no período de um ano a empresa tem dinheiro suficiente para continuar a operar. Se deixar de vender repentinamente. A empresa, em termos de rendimentos, uma coisa incrível é que nós estamos numa altura de coronavírus. Quando o coronavírus veio, a Apple teve que fechar algumas lojas na China, e depois, quando o coronavírus foi para os Estados Unidos, a Apple teve que fechar algumas lojas nos Estados Unidos. E apesar disso, o rendimento da Apple, o revenue desse último quarto, cresceu relativamente ao mesmo período no ano passado. Quer dizer, as pessoas não pararam de comprar produtos e serviços da Apple mesmo com essa situação, porque nós vimos nos Estados Unidos que muita gente perdeu o emprego, o índice de desemprego disparou, mas mesmo assim os produtos da Apple continuaram a ser vendidos. Eles tiveram um crescimento de venda. Pois é, eles fidelizam muito, tipo, tem muitos consumidores como subscribers, tipo, aquela coisa de tens um phone, quando sair o novo já vais fazer o cash-in do antigo e recebes um novo. Mencionaste que a base deles é muito solidificada, os consumidores são fiéis mesmo da marca. Exatamente. E também eles lançaram um novo iPhone SE, que é
a versão mais barata, que é o iPhone mais barato. Isso foi um dos motivos pelo qual eles continuaram com rendimentos muito altos. Ou seja, foi um sucesso. Eu vi desse Então, lançamento dessa versão desse SI que é mais econômico, entre aspas. Foi um sucesso também, esse produto em particular. foi um sucesso. Yeah. Ok. Mas em termos de PE, Price Earnings Ratio, o da Apple nesse momento está por volta de 34. O que, se nós formos comparar com a indústria, com o setor das tech companies, é um pouco alto, porque o average, o normal é 24, 25, mas pronto, isso é normal, porque o mercado está todo sobrevalorizado, muito de subir dividendos. É uma empresa que tem vindo a comprar as suas ações com alguma regularidade. No último quarto, eles gastaram 16 bilhões de dólares só em recompra de ações. Ou seja, é uma empresa que já está madura. Mas eu ainda considero a Apple uma growth company, uma empresa de investimento, porque a Apple ainda tem muito para crescer, ainda mais com essa divisão de serviços. Espera aí, vamos já falar dessa margem. Que ainda tem para onde crescer, disseste, Jesse, deixa eu ver o que tens a dizer sobre isso. Exatamente, portanto, ainda bem que o Cláudio mencionou essa questão de crescimento. Portanto, a Apple nos últimos anos até investiu mais em R&D do que era comum, né? Por acaso a Apple era muito eficiente porque não gastando tanto conseguia inovar, e eles têm estado a investir muito forte nas áreas de realidade virtual e de realidade aumentada. Portanto, espera-se que no próximo ano, nos próximos 2, 3 anos, haja aí uma invasão de produtos ligados desde os óculos ou funções adicionais para o relógio e tudo isso. Mais wearables, sensores e tudo mais. Porque está-se a falar muito agora no The Next Big Thing da Apple. E há muita especulação dos óculos. E vamos nos lembrar que os óculos é um projeto que o Google tinha alguns anos atrás e falhou. Exatamente. Então, é um pouco arriscado, mas se a Apple conseguir com que isso corra bem, to get it right, aí vamos ver a Apple a disparar novamente. É aí que acho que, por exemplo, a Apple, em relação à Google, né? Portanto, a Google é uma empresa 100% tecnológica, né? Não tem tanta vocação para entender o consumidor, né? Que não procura só tecnologia. Já a Apple consegue ter essa combinação de tecnologia. E, por exemplo, no caso dos óculos, é um acessório que está ligado também à moda. E criticava-se muito a falta de estilo dos óculos da Google. Acredito que a Apple, nesse aspecto, consiga ser muito superior, né? E também há a questão da tecnologia já ter evoluído um bocado numa questão o timing. Acho que o timing está melhor também agora, exatamente, do ponto de vista da tecnologia. Exatamente. Mas continua a ser arriscado, né? Mas agora, deixa eu perguntar aqui, Cláudio. As ameaças da Apple, amanhã, eu sei que eles têm uma âncora muito profunda no prestígio. Um iPhone é um artigo de luxo, as pessoas têm um iPhone porque prestigia, né? Sabem que é um artigo de luxo. Mas amanhã, se o concorrente acordar com um telefone melhor, com um desempenho melhor, overall, o que acontece com a Apple? A Apple pode sempre perder alguns consumidores, mas não podemos esquecer que a Apple tem uma base de adeptos que muito dificilmente vão largar a Apple. E a outra coisa que a Apple tem é o seu ecossistema, ou seja, a integração entre os diferentes devices que a Apple tem, o iPhone com o MacBook, com o iPhone com a Apple TV, o Apple Watch. Ou seja, é muito difícil largar esse conjunto de gadgets para ir para o concorrente. Mas, agora, riscos. Eles podem. O risco é o ecossistema deles, por
por algum motivo deixa de ser tão eficiente como é, e eles abrem um pouco as portas aos competidores de formas a que tu consegas ter a mesma integração tendo telefones ou um outro gadget de uma outra empresa. Numa situação muito, muito difícil de se acontecer, mas se a Apple perde esses casos todos, aí poderá ficar numa situação um pouco complicada, porque terá muitas multas por pagar e perderá um pouco a credibilidade, o que fará com que muitos clientes vão para os seus rivais. Jesse? O maior risco acaba por ser, no fundo, a imagem, né, de que no fim as pessoas comecem a criar alguma antipatia pela Apple, né? Seria o maior risco, se calhar, e começar a pensar em mudar para os concorrentes por causa dessas restrições. Mas, é como disse o Cláudio, não me parece que seja muito provável, pelo menos nessa altura, né, que haja sucesso, por exemplo, no caso do Fortnite, porque até a Google, que poderia ser o maior aliado do Fortnite, também acabou por se posicionar como a Apple, porque também querem manter a margem de lucros acho que não é mesmo, mas também querem manter uma margem de lucros elevada e um controle, sobretudo, da App Store, porque a partir do momento que há uma cedência, depois o risco é que todas as outras aplicações comecem também a exigir o mesmo. Claro. Portanto, foi esse o risco que a Apple decidiu correr ao enfrentar de frente uma plataforma popular como a Fortnite. Okay. Portanto, até agora o impacto não parece ter sido muito grande, mas é uma questão de ver o que é que vai dar. E a questão das patentes também não parece ser também muito pertinente, porque é algo, como disse o Cláudio, já existe há muito tempo, né? E vai sempre existir essa guerra. Sim, é natural essas patentes no setor. Depois, eu acho que no fundo os maiores riscos para a Apple, não diria a curto prazo, mas a médio prazo, seria mesmo que a concorrência conseguisse elevar o nível qualitativo e a Apple ser ultrapassada, e a outra seria que a Apple adormecesse, talvez, e não, que é o que acontece, que ao longo da história já aconteceu com muitas empresas que dominavam completamente e depois deixaram-se adormecer. E não acredito que, pelo menos nesses próximos anos, isso aconteça com a Apple, mas pode ser que ao longo do tempo perca um bocado essa agilidade que a Apple ainda tem, apesar de ser uma empresa já com 44 anos, né? Mas continua a ter uma agilidade de um startup. Yeah. E é isso que a Apple tem que manter, senão... Pois é. Do ponto de vista macro, os aspectos macro favorecem ou estou a falar daqui para frente, olhando para frente, por exemplo, matéria-prima, guerras políticas e económicas, a própria situação económica dos Estados Unidos como principal consumidor dos serviços e dos produtos, essa fotografia macro favorece, ou por exemplo a relação com a China, onde eles fabricam e tudo mais? Exatamente, até ainda bem que voltamos a falar da questão da China. Eu acho que neste momento, portanto, partindo do princípio que a questão Covid vai se normalizar, né, a partir do próximo ano, se as vacinas tenham o sucesso que tem sido projetado até agora, os aspectos macro continuam a ser favoráveis. A questão da China continua a ser uma pequena sombra, né, porque até agora o impacto não foi tão grande quanto o que se esperava, né, porque também tem sido um bocado uma guerra fria de avanço e recuos, mas continua a ser um pequeno fator de risco. Depois, por outro lado, em termos de fatores positivos, temos a chegada do 5G e o tal super ciclo que se espera para toda a indústria dos smartphones, graças ao 5G, e smartphones e gadgets em geral, e produtos eletrónicos em geral. E temos a questão de, provavelmente para o ano, haver uma retoma económica a nível global. Portanto, acho que isso vai ajudar a Apple a ter o tal super ciclo.
Cláudio, tal ponto que disseste que ainda se concordas com o Jesse nesses aspectos, de que os fatores macroeconômicos vão viabilizar, aí com isso a ver que realmente ainda há muito para crescer do ponto de vista da Apple. Sim, sim, concordo perfeitamente. Essa questão da China, a Apple, muitas empresas americanas já estão a pensar em mover as suas fábricas, tirar as fábricas da China e irem para outros países de forma a que consigam ter custos de produção baixos. Muitos estão a falar em Tailândia, já ouvi umas que estão a falar no México. E depois Vietnã. tem o Vietnã, isso, né? Tailândia não, Vietnã. E depois temos a questão dos países em vias de desenvolvimento, provavelmente a África. Nós formos a ler os relatórios da Apple, nós vamos ver que a Apple ainda não liga muito, não conta os resultados que tem em África, porque para eles basicamente a presença deles em África acredito que deve ser inexistente, apesar de ser grande. Mas eu quando dizia que tem muito para crescer, é essa divisão dos serviços que eu acredito que a Apple vai começar a explorar ainda mais, vai se tentar meter ali no meio da luta dos streaming services com a Netflix, que aí é uma indústria também enorme. Se a Apple conseguir um lugar ali, também é uma fonte de rendimento muito alta. Tem muito para crescer ainda. Acho que na parte dos serviços, portanto, também se especula que vai haver uma grande aposta em duas outras áreas que estão ligadas, que é saúde e fitness. Acho que é uma área que a Apple também vai tentar. Certo, porque eles estão a explorar muito essa área com o Apple Watch. Estão a adicionar muitas formas de se ler o ritmo cardíaco com o Apple Watch, monitorar os exercícios, as calorias que nós perdemos, e por acaso é um bom aspecto que tu tocaste, Jéssica. Senhores, para mim foi bom estar com vocês. Obrigado por darem aqui uma hora do vosso tempo para nós entendermos melhor aqui os fundamentos e essa extensão, os fatores que fundamentam essa extensão da Apple. Eu vou querer fechar, saber se vocês têm alguns aspectos para acrescentar e como é que se algum investidor entusiasta da Apple tiver a ouvir, quais são as principais as fontes de informação boas para saber sobre inovações, para saber sobre R&D, saber sobre futuros lançamentos da empresa? Jesse, vamos contigo. Portanto, no meu caso, existem vários blogs que têm informação sobre a Apple e eu costumo usar sobretudo o Apple Insider e o Cult of Mac. Portanto, são as fontes onde se consegue ter informação sobre o futuro, sobretudo, não sobre os produtos que já existem. E depois, a nível na perspectiva de investimento, portanto, temos os Morningstar ou o Stockpedia, que podem servir para analisar os pontos que tivemos aqui a referir, os fundamentals e outros aspectos. Ok, Cláudio? Eu só para finalizar, eu só queria dizer que a Apple está a fazer um shift, eles estão a deixar de ser uma empresa de tecnologia e estão a mudar para uma empresa de produtos de consumo, consumer products. Ou seja, o que implica que a Apple vai ter uma gama de produtos que sejam muito mais abrangentes, o que implica que eles vão diversificar muito mais as suas fontes de rendimento. Okay. Agora, para algum investidor que esteja interessado em investir na Apple,
Um site que eu uso muito para ler artigos de várias empresas e que tem vários artigos de análise de empresas e da Apple, então tem um monte, é o Seeking Alpha, seekingalpha.com, é um site muito bom, Muito bom. muito amplo, muito abrangente. Em termos de análise, ali tem centenas de artigos de análise, então é muito bom para quem quer ter mais informação sobre a Apple. Para ter indicadores, tem sites como um que eu particularmente gosto e uso muito, é o investing.com. É um site também muito bom para ter acesso a muitos dados de fundamentals. Tem outro que é o Yahoo Finance. A Yahoo Finance também é bom e é fácil de se encontrar informação. Depois temos um que tem mais dados, que é o Guru Focus e o Stock Row. O Guru Focus, pronto, é um que tem que se pagar, mas lá tem muita informação e tem vários indicadores do Warren Buffett para quem gosta de seguir os grandes investidores. Mas temos o StockRow.com, que também tem muitos indicadores. Temos indicadores temos data de alguns anos atrás, até 10 anos atrás, e ter lá toda a data que nós precisamos para fazer a avaliação de uma empresa qualquer, e a Apple na exceção. Boa. Ok, então, pessoal, obrigado por estarem connosco até o fim. Para fazer lembrar que o nosso podcast está em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Apple. Está no Apple e no Google Podcast, e também todas as segundas-feiras às 8 horas com o nosso parceiro Rádio Muzangala, em muzangala.com. Mais uma vez, Cláudio e Jesse, obrigado pelo vosso tempo. Pessoal, fiquem conosco. Um grande abraço, senhores. Um abraço. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Tarcísio. Foi um prazer, bro. E foi um prazer. Igualmente, mano, foi um prazer. Jesse, obrigado. Cláudio, obrigado. Tamo juntos. Força. Força.